Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e é uma honra, é uma satisfação saber que você está aí para considerarmos a palavra de Deus neste encontro. Este canal tem como propósito expandir o conhecimento da palavra de Deus, principalmente no que diz respeito às profecias escatológicas, profecias do tempo do fim. Estamos analisando ultimamente as profecias do livro do Apocalipse, e eu sei que se você já assistiu os outros vídeos, você tem gostado, eu acredito, porque temos apresentado nos encontros anteriores novidades, curiosidades, com base nas profecias da Bíblia. E conforme eu disse, principalmente do livro do Apocalipse, dos acontecimentos finais que diz respeito a mim, a você, às pessoas que nos rodeiam. Então, este é o encontro de número 52. Estamos analisando uma série com base nas profecias que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. E eu aproveito então para pedir a você para que na oportunidade assista os outros vídeos também, porque eles se ampliam, eles se complementam, eles se desenvolvem e assim, ao assistir os nossos vídeos, cada um deles, você vai ter uma compreensão melhor daquilo que nós estamos a tratar neste assunto, o conflito cósmico entre o bem e o mal. Será muito importante você nos acompanhar, né, fazendo este empenho de ver os vídeos que já gravamos aí, porque eles estão se complementando e não terá nenhuma dúvida na tua mente ao analisar aquilo que nós temos falado, porque eles estão se ampliando e eles se desenvolvem de um para com o outro. Aqui também eu aproveito para te pedir para que você leia a Bíblia conosco nesse estudo. Eu sempre trago a Bíblia, hoje, como das outras vezes, nós vamos ler muitos textos da Bíblia. Eu não queria fazer isso sozinho. Eu peço a você que, na oportunidade aí, na, nas condições, se for possível, que você possa também ter uma Bíblia nas suas mãos, para que você folheie a Bíblia juntamente conosco, para que você leia comigo os textos que nós vamos ler, porque eu tenho certeza que, ao fazer assim, você vai se identificar mais com a palavra de Deus, você vai amar mais a Deus. Este efeito acontece quando nós lemos cada vez mais que nós lemos a Bíblia, nós meditamos, nós analisamos o que ela diz. Isso causa um efeito de aproximação de nós para com Deus. Nós aprendemos mais sobre Deus e nos apaixonamos mais por Ele. E é por isso que eu sempre peço, em cada um dos nossos encontros, nas introduções, eu faço essas duas recomendações, para que você assista os outros vídeos e também para que você nos acompanhe lendo os textos bíblicos que nós vamos apresentar no nosso encontro. Sendo que nós damos seguimento, uma ampliação do que foi falado nos encontros anteriores, o último encontro nós falamos sobre os 144 mil, de uma forma especial, falamos sobre este grupo. O grupo que é citado lá em Apocalipse 7 e no capítulo 14 do Apocalipse. E este grupo é citado ali de uma forma especial porque eles fazem parte do plano da redenção. Em outras palavras, Deus sempre usou do homem, da criatura, ele sendo criador, ele usou do homem, criatura, para que interagisse com ele no plano da redenção. E eu explico. O fato é que nesse conflito cósmico entre o bem e o mal, lá no céu, Lúcifer, agora Satanás e diabo, mas naquela época em que ele era tido como Lúcifer, ainda estava ali com Deus, na presença de Deus, ele sacou várias acusações seríssimas contra Deus, contra o caráter de Deus, contra a sua justiça, o seu amor. Ele denegriu o caráter de Deus perante todas as criaturas do vasto universo, dizendo que Deus é uma farsa. E assim ele lançou muitas acusações, de maneira que não foi apenas a morte de Cristo na cruz, mesmo ele tendo dito está consumado, ali se consumou uma parte do plano da redenção. Mas faz parte do plano da redenção a purificação de tudo aquilo que Satanás lançou contra Deus. Porque o que está em jogo, na verdade, no assunto do conflito cósmico entre o bem e o mal, não é o homem que deve ser salvo por Deus porque o homem caiu em pecado.
Isso faz parte do acontecimento, né? Isso faz parte do conflito. Mas o que está acima disso é algo que aconteceu fora desse mundo e bem antes da existência desse mundo. Algo que aconteceu lá no céu, conforme eu tenho dito desde o princípio, entre Deus e o anjo rebelde, o que se chamava Lúcifer. E ele espalhou acusações perante todo o universo, e as suas acusações foram tão sérias que, para que o nome de Deus seja vindicado, seja justificado novamente como outrora era, antes da existência do pecado, então para que isso aconteça, precisa muitos detalhes serem considerados. E volto a dizer, não foi apenas a morte de Cristo na cruz. Lá ele disse, está consumado. Mas a Bíblia fala que faz parte do plano da redenção o homem interagir com Deus. É por isso que para a elaboração das Escrituras Sagradas, Deus não foi o autor direto dos escritos desta palavra. Ele usou homens para que escrevesse esse livro. Então, cerca de 40 homens que viveram no período em torno de 1.500 anos que foram usados por Deus para a elaboração desse livro sagrado, que é tido como a palavra de Deus. Então Deus usa homens para interagir com ele, porque ele podia fazer só ele, mas ele usa homens para que o homem colabore com a sua salvação. A salvação do homem está em jogo, mas precisa que o homem colabore com ele. No plano da redenção, Deus faz a sua parte e espera que o homem, a criatura, também faça a sua. É por isso que em Filipenses capítulo 2, verso 12, inspirado por Deus, o apóstolo Paulo, lá no final desse verso, diz: efetuai a vossa salvação com temor e tremor na presença de Deus. Então nós temos que saber que, embora a nossa salvação seja pela graça de Deus, é uma salvação que acontece pelo poder de Deus e pela graça de Deus, mas nós temos que também efetuar a nossa salvação fazendo a nossa parte. E por que Deus não deixa apenas o lado dele dispensando a nossa parte? Já que a salvação é pelos méritos de Cristo Jesus, é totalmente gratuita, e por que Deus então não coloca um ponto final dispensando a nossa parte no plano da redenção dos seres humanos? É porque está em jogo o nome de Deus perante todo o universo. Ao Satanás ter vindo a este mundo, depois das acusações que ele lançou contra Deus, e ao ter pervertido o homem, então, aqui, o assunto do conflito cósmico entre o bem e o mal se tornou, para este mundo, um palco para todo o universo observar, porque está se desenrolando esse conflito aqui neste mundo e todo o universo está aí a contemplar o desenrolar, o desfecho desse conflito. Então, como que fica o nome de Deus aqui sendo desenvolvido o conflito neste mundo? Então, se Deus é acusado por Satanás, pelo arqui-inimigo do bem, ele é acusado como sendo um Deus injusto, como sendo um Deus mentiroso, uma farsa, então Deus precisa mostrar que ele é um Deus de amor. E isso ele mostrou lá na cruz do Calvário. Só que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Satanás não se deu por vencido. Ainda ele passou a acusar Deus de uma outra forma. A acusação dele passou a ser no sentido de dizer que Jesus, na verdade, ele não tomou o lugar do homem. É isso que nós explicamos no último encontro, da importância dos 144 mil. Porque a acusação de Satanás foi dizer que Jesus ele venceu porque ele se disfarçou de homem. Ele estava em vantagem em questão de natureza. Era um espírito materializado, de acordo com a acusação de Satanás, e isso você vê lá em 1 João, capítulo 4, verso 1 ao 3. Então, os mensageiros de Satanás, logo no início do cristianismo, saíram pelas igrejas espalhadas ali pelos cristãos, argumentando que Jesus não veio em carne. E é por isso que Deus usou João para escrever ali, 1 João 4, 1 a 3. Todo espírito que não confessa que Cristo veio em carne é o espírito do anticristo. Então, o anticristo, o verdadeiro anticristo, na verdade, é Satanás.
E João até acrescenta ali, aquele que já estava no seu tempo, mas que no futuro viria. Então, na verdade, Satanás, depois que Jesus o venceu na cruz, não pecou e tomou o lugar do homem para que invalidasse a obra de Cristo sobre os homens, de ter morrido no lugar do homem. Satanás disse, olha, ele na verdade, ele não tomou o lugar do homem. Ele se disfarçou de homem e o motivo da sua vitória contra o pecado é porque ele não estava no estado do homem. Então, para jogar por terra esta acusação, esta mentira assacada por Satanás, depois que Jesus o venceu na cruz do Calvário, é que Deus reservou este grupo seleto, citado ali em Apocalipse 7 e no capítulo 14 do Apocalipse. Deus reservou este grupo para provar que Satanás fez uma acusação infundada. Então, este grupo, de acordo com o que nós já analisamos no último encontro, é o grupo que alcançará a plenitude da estatura de Cristo, agora, no tempo do fim, no tempo do selamento. E é um grupo especial, além de outros homens que serão salvos, é um grupo que irá provar perante todo o universo expectante, todo o universo assistente, que está acompanhando o desenrolar deste conflito cósmico entre o bem e o mal. Então, ao olhar para este mundo, observando esse desenvolvimento do conflito e ver esse grupo vivendo a medida da estatura de Cristo, vivendo aquela plenitude de santidade, de exemplo deixado por Jesus, então, através desse grupo, estará encerrado de uma vez por todas que Satanás foi apenas um acusador, foi apenas um adversário e será vencido. Todas as suas acusações, todas as suas intenções maldosas contra Deus serão jogadas por terra, finalmente, porque este grupo terá colaborado no plano da redenção de Deus. É por isso que Deus sempre usou homens para colaborar com ele. Ele salva os homens e os homens colaboram com ele. É por isso que Jesus disse, e vós me serei testemunhas, desde agora até os confins do século, até os últimos momentos. Então, testemunha de quê? Os homens devem provar aquilo que Jesus fez a seu favor. Então é por isso que Jesus pediu aos discípulos, ide e prove para todo mundo que eu sou Deus, quem eu sou, quem é Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, porque o que está em jogo não é necessariamente o homem com as suas dificuldades aqui nesse mundo. O que está em jogo excede muito além do que está nesse mundo. É o caráter de Deus perante todo o universo e o mundo se tornou palco para o desenvolvimento final deste conflito. Então o assunto entre o bem e o mal, este conflito, é seríssimo. Vai muito além de que o homem pecou e Jesus precisa morrer para salvar o homem. É por isso que se estende no assunto do plano da redenção elaborado através do santuário, que é mostrado na Bíblia, né? Então o assunto do santuário mostra todo esse desenvolvimento do plano da redenção. Mas o assunto do santuário é um assunto à parte que nós já temos falado, mencionado nos encontros anteriores, que na próxima série nós vamos tratar sobre isso. Nós temos mencionado que isso está para a próxima série. Esta série que fala sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal não é o tema a tratar sobre o santuário. Isso será para a próxima série. Mas aqui só nesse adiantamento estamos a falar que o assunto dos 144.000 é para vindicar perante o universo que Jesus, na verdade, venceu em nosso lugar como um ser humano, né? Não disfarçado de ser humano. E ao viver uma vida santa, estará se provando isso, os 144.000. E temos explicado por que Jesus também não voltou até agora. Porque Deus não força para que as pessoas sejam santas. Ele espera isso acontecer, respeitando o livre-arbítrio, dando chances, dando oportunidade. Sabemos que ele está prestes a voltar. Todos os acontecimentos finais apontados nas profecias estão aí diante dos nossos olhos, se cumprindo de forma declarada, de forma explícita, e também, junto com esses acontecimentos finais, nós temos a prova de que os 144.000 já estão se amadurecendo em todas as partes do mundo. Então, são pessoas
de todas as raças, tribos, línguas e nações, que é o povo de Israel espiritual, que está se consagrando, está se aperfeiçoando, está aprendendo mais e mais de Deus, convivendo mais e mais com Deus, andando com Deus, assim como Enoque andou, assim como Elias andou, Moisés andou, o apóstolo Paulo, que ele era pecador, mas um dia chegou a dizer: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, pessoas dos 4 pontos cardeais do mundo, norte, sul, leste, oeste, de todas as nações, de todas as línguas, já estão aí amadurecendo nesse sentido. Está se formando 144 mil, porque tudo indica que Jesus já está para voltar. Então, do lado do exército de Deus, esse grupo está se tornando cada vez mais santo. Então, esta justiça comunicada de Deus está tendo efeito neste grupo que vai acolhendo em seu coração, em sua vida, as palavras de Deus. Por outro lado, Satanás, conforme também temos falado, mencionado em vários encontros, Satanás tem solidificado mais e mais o seu exército, desenvolvendo pessoas de acordo com o seu caráter corrompido, corrupto, e ele está preparando pessoas e os seres humanos estão cada vez mais se identificando, estão se polarizando, estão cada vez mais se destacando de acordo com o grupo o qual pertence. Enfim, nós temos mostrado então que o que vai destacar um grupo do outro, conforme Deus diz na sua palavra, e nós também temos enfatizado muito nos últimos encontros, é sobre a lei de Deus. A lei de Deus, na verdade, nós temos falado que é o que vai destacar aqueles que se posicionam do lado do exército de Deus em relação àqueles que não se posicionam no exército de Deus. Ao contrário, se posicionam no exército de Satanás. Então, os que guardam a lei de Deus, os 10 mandamentos, esses estão se identificando com o caráter de Deus. E aqueles que adulteram os 10 mandamentos e guardam a lei de acordo com a perspectiva humana, estão se identificando com o caráter da besta. Mas esses que não querem guardar de acordo com a palavra de Deus, viver os 10 mandamentos, guardando o 4º mandamento do decálogo, que é a guarda do sábado, o 7º dia da semana, que faz parte da lei de Deus, e temos falado muito sobre isso, não só faz parte, como é tido como o selo de Deus, o citado ali no Apocalipse 7. Enfim, os que não querem fazer parte desse grupo, que amam a lei de Deus, eles se identificam com aqueles que guardavam a lei de acordo com a sua visão humana, com a sua visão defeituosa de seres humanos, diferente do que Deus queria. Para isso, eu gostaria de começar o estudo de hoje, com base na leitura da Bíblia. Eu convido você para que abra lá no livro de Lucas, no capítulo 11. Veja só essa situação daqueles que, ao invés de guardar a lei de Deus, aqueles religiosos que rodeavam Jesus, os fariseus, os líderes de Israel, que se diziam santos, eles, apesar de dizerem que eram de Deus, eles estavam enganados. E aqui nós vamos ver em São Lucas 11, 42, aonde estava o engano deles que Jesus apontou aqui nas suas palavras. Então Jesus disse assim, São Lucas 11, 42, mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, veja, eles, os fariseus, os líderes de Israel, os que mais atrapalhavam a obra de Jesus, assim, eles tendo como exemplo ao exército de Satanás no tempo do fim, que pensam que estão no agrado de Deus, que pensam que estão fazendo a vontade de Deus, mas, na verdade, não estão em concordância com o coração de Deus. O fato é que, a exemplo, nós temos esse grupo lá, os fariseus, que Jesus falou, ai de vós, e eles davam o dízimo daquilo que eles colhiam da terra, mas eles desprezavam, conforme Jesus falou aqui, a justiça e o amor de Deus. E Jesus falou, deve dar os dízimos, mas não desprezar a justiça e o amor de Deus. Então, eles não tinham
na verdade, um coração que estava de acordo com o coração de Deus. Eles tinham obras independente daquilo que Deus queria que fosse. Sem o amor de Deus, eram obras mortas. Veja, 1 João, capítulo 2, verso 5, nós lemos o seguinte, 1 João 2, 5. Então nós vemos que eles distorciam o amor de Deus, né, naquilo que eles faziam, porque eles depositavam a atenção deles apenas nas obras que eles realizavam, né? Então veja aqui, 1 João capítulo 2, verso 5, João escreveu assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Então veja, as pessoas que realmente guardam a palavra de Deus, ela se aperfeiçoa no amor de Deus. Ela não tem uma observância externa, uma aparência, uma casca. Ela tem, na verdade, uma identificação interior, íntima, com o coração de Deus. E os 144 mil terão esta qualidade de perfeição no tempo do fim, porque eles desenvolveram a relação deles de guardar os mandamentos de Deus, mas aperfeiçoando o coração deles com o coração de Deus. Então não era algo apenas exterior, era algo verdadeiro. Nós vemos aqui no capítulo 4 de 1 João, o versículo 18 e 16. O versículo 8 e 16, nós lemos assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então veja, a guarda dos mandamentos de Deus, ela deve ser com base no amor. E é por isso que João escreveu: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O interessante é que ele está colocando o verbo ser. Ele não está colocando aqui, João, o verbo ter. Nós temos amor, porque Deus nos dá amor. Mas Deus ele não tem, ele é amor. E aqui diz que aquele que não está em Deus, ele não tem amor. E aqui fala que Deus é a fonte do amor e todo aquele que permanece em Deus deve amar. E isso faz parte dos mandamentos de Deus. Veja ainda o versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então veja, aqui nós vemos que tudo que diz respeito ao caráter de Deus e aqueles que estão ligados ao caráter de Deus, tudo se resume no amor. Mas um amor que inspira a obediência, um amor que promove a obediência. E é isso que nós vamos ver aqui, lá em Êxodo, capítulo 20, quando fala dos 10 mandamentos, você conhece? Êxodo, capítulo 20, o versículo 6, quando ele fala do segundo mandamento, ele diz assim: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja, aqui ele está falando dos mandamentos. Então, ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os seus mandamentos. Deus está dizendo isso. Então, amar a Deus está implicitamente ligado a guardar os seus mandamentos. Porque aquele que ama a Deus obedece. Evidentemente, uma pessoa que diz que ama e é uma pessoa desobediente é uma pessoa incoerente. O interessante é que Deus, revelando o seu amor, querendo passar esse seu caráter para as suas criaturas, ele diz assim: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os seus mandamentos. Ora, ele falou isso para Moisés ali. Aqui é o segundo mandamento do Decálogo. E ele falou para o povo de Israel e ele fala: faço misericórdia até 1000 gerações. Tem muitas pessoas que dizem: o Decálogo foi dito apenas para Moisés e serviu apenas para o povo de Israel e caducou quando Jesus morreu na cruz, os 10 mandamentos deixaram de existir, e essa ladainha toda é corriqueira aí na boca de muitos líderes religiosos que têm a Bíblia em mãos, mas de forma
totalmente errada estão dizendo essas coisas por aí. Que os 10 mandamentos era para o povo de Israel, na primeira dispensação, mas só esta frase, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, então está intrinsecamente ligada a guarda dos mandamentos a essas 1000 gerações. Então eu queria que você analisasse, considerasse o seguinte dessa frase. De Moisés para cá, se você analisar, nós temos no máximo cerca de 60 gerações. Isso se contarmos que cada 100 anos temos 2 gerações. Mas a Bíblia coloca, na verdade, uma geração em torno de 80 anos. Mas diminuindo o período aqui, para cada 100 anos, colocando 2 gerações, então temos de Moisés para cá cerca de 60 gerações. De forma que o assunto, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, excede a muito mais ao tempo presente. Em outras palavras, isso percorre desde o tempo de Moisés, todo o histórico até Jesus, percorre o tempo de Jesus até os nossos dias, que dá cerca de 60 gerações de Moisés para cá, e ainda percorre por toda a eternidade. Em outras palavras, ele está falando daqueles que guardam os meus mandamentos e coloca ultrapassando o período que excede ao nosso presente, ao nosso futuro e adentra a eternidade afora. Então, 1000 gerações diz respeito a todo esse povo aí que está ao nosso futuro ainda. Então, não é um mandamento apenas transitório, como costumam dizer. O mandamento de Deus, que é um mandamento de amor, que está ligado ao amor de Deus, é um mandamento que excede ao período deste mundo até, vai para a eternidade. Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. Veja que nós estamos analisando isso aqui para que você saiba que os 144 mil será um povo que estarão selados ou serão selados no tempo do fim por se identificarem com o coração de Deus, seguindo o exemplo de Jesus, que foi um ser obediente, que viveu à altura do querer de Deus, das exigências de Deus, da pureza de Deus, e também um ser que amou de acordo com o coração de Deus. E vemos aqui então, Deuteronômio 30, verso 16. Aqui mais uma vez o mandamento evidenciando o amor. A guarda dos mandamentos e o amor de mãos dadas. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, e ande nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Então haverá muitas bênçãos para aqueles que amam ao Senhor, guardando os seus mandamentos. Então a pessoa que diz que ama e vira as costas à lei de Deus, à sua Constituição, conforme temos trazido aqui já em outros encontros, provado isso. Então uma pessoa que faz isso não é verdadeira. Salmos 94. Vamos ver aqui, Salmos 94. O versículo 12, nós lemos assim. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Então, feliz, bem-aventurado é feliz, o homem, a quem Deus, repreende e a quem é ensinado por Deus a sua lei. Então, tem pessoas que não conseguem aceitar a lei de Deus porque Deus, por mais que queira atingir o seu coração, essa pessoa fecha as portas do seu coração negando a lei de Deus. Mas aqui está dizendo, feliz é aquela pessoa que é repreendida por Deus e de Deus aprende sobre a sua lei. No Salmos ainda 112, versículo 1. Esses textos que eu estou lendo aqui, na verdade são só uns pouquíssimos textos, entre tantas e tantas e tantas passagens da Bíblia, outros textos que falam de coisas similares, Aqui, Salmo 112, verso 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Já explicamos aqui também, em um dos encontros, que temer a Deus e guardar os mandamentos de Deus são tão sinônimos como o termo aqui de amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus é reverenciar a Deus, é amar a Deus.
Por isso que essas palavras são sinônimos junto com a guarda dos mandamentos de Deus. E eu leio de novo aqui, Salmos 112:1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz, ou seja, se alegra nos seus mandamentos. Salmo 119, 127, nós lemos assim: amo os seus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Veja como que pode as pessoas leem tantas virtudes, tantas qualidades, tantos elogios sobre a lei de Deus, ali do Velho Testamento, e dizer que isso caducou. Jesus veio para jogar por terra a lei de Deus, alterar, modificar, sendo que ela é tida como perfeita, como santa, como pura, lá no Velho Testamento. E Jesus e o Novo Testamento endossa este fato, porque a Bíblia não se contradiz. Daniel, capítulo 9, verso 4. Daniel 9, verso 4, nós lemos assim: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel falou isso, e ele está falando de acordo com todos os demais profetas e todos os demais escritos de toda a Bíblia, que guardas a aliança e a misericórdia, veja, o amor dele está aqui, para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Então, há uma troca de amor entre Criador e criatura. Deus ama e dá a sua lei. Essas pessoas que recebem a lei de Deus são beneficiadas, são bem-aventuradas, são felizes, e essas pessoas amam a Deus por essa dádiva, essa grande mensagem do céu, que são os caminhos de Deus para que o homem possa andar. Bem, você conhece lá Malaquias, capítulo 3, verso 6, Tiago 1,17. Malaquias 3, verso 6, Tiago 1,17 fala que Deus não muda, Deus é o mesmo. E se você olhar então do Velho Testamento para o Novo, não há diferença. São João, capítulo 14, 15 e 21, vamos ver. São João 14, verso 15 e o verso 21 nós lemos assim: Jesus dizendo, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Como no Velho Testamento, nós lemos, o amor e a guarda dos mandamentos, que fala do sábado, os 10 mandamentos, os mandamentos de Deus do Velho Testamento, é o que evidencia o sábado ali, e o Novo Testamento não é diferente. Mas aqui Jesus está tomando para si, porque ele é Deus, e ele tomou a lei para si e disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E o verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, amor e obediência. Amor e os 10 mandamentos, os mandamentos de Deus, na verdade, é uma identificação daqueles que querem fazer a vontade do Pai. Então, eu li aqui São João 14, verso 15 e o verso 21. Mas também em São João capítulo 15, verso 10, nós lemos: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então Jesus está replicando com o homem aqui, do jeito que ele veio em terra para ser modelo para nós, guardando os mandamentos de Deus, que na verdade ele é Deus, mas aqui ele é tido como modelo. Agora ele, como o exemplo vivo, ele passa isso para nós. Ele pede para que as pessoas guardem os seus mandamentos, se identificando com o seu amor. E é isso que nós acabamos de ler. 1 João capítulo 5, verso 3. Você conhece o texto, eu acredito, que é muito conhecido. 1 João 5, verso 3, nós lemos aqui. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Por que João falou assim? Ora, os seus mandamentos não são penosos. E o amor de Deus é que guardemos os seus mandamentos. É a mesmíssima coisa que você encontra nas folhas do Velho Testamento.
o Novo Testamento não veio para contradizer, não veio para contrariar, não veio para mudar o que está no Velho Testamento. Veio para confirmar e ampliar, para provar aquilo que foi dito que aconteceria, e o Novo Testamento prova que realmente aconteceu, né? O Velho Testamento anunciava o que sobre Jesus, o que ele faria, e o Novo Testamento é só uma confirmação para dizer que a Bíblia, na verdade, é verdadeira, é a palavra de Deus. E aqui nós temos, então, essa identificação, tanto do Velho como do Novo, de que a guarda dos mandamentos de Deus é, na verdade, uma identificação daqueles que amam a Deus e se identificam com seu coração. Bem, existe ali, pela Igreja Católica, a ideia da propriedade privada, da participação dos bens, que eles dizem ali em nome dos bens comuns, né? Eles falam ali da lei natural. Nós podemos nos apossar dos bens do nosso próximo. Tomás de Aquino ele já dizia isso, as encíclicas do Papa ultimamente muito têm trabalhado sobre a participação dos bens, né? Sob a lei natural, de que tudo pertence ao homem. Então, de que o homem, diante de uma necessidade, se ele precisa atender às suas necessidades e ele tem falta de um teto, ele pode se apoderar da casa de uma outra pessoa. Se ele tem falta de terra, eles podem se apoderar da terra de outra pessoa, até de alguns bens aí. Aquilo que lhe falta, ele pode se apoderar. O que é isso, na verdade? Isso, na verdade, é a transgressão da lei de Deus. E a Igreja Católica está promovendo muito com essa ideia da lei natural, né? De que é uma participação dos bens comuns, que tudo pertence à humanidade em comum. Então, a Igreja Católica ultimamente tem tocado muito nessa tecla, mencionado muito isso nos discursos, de que deve haver uma socialização de todas as coisas neste mundo. Mas, conforme essa declaração, desde Tomás de Aquino ali, defendida essa ideia, você pode entender que isso quebra os mandamentos de Deus. Primeiro, Deus diz, não cobiçarás. E depois diz, não furtarás. Na verdade, a cobiça é o 10º mandamento e o furto é o 6º mandamento que é quebrado. Mas, enfim, o amor, quando a pessoa ama, ele não vai cobiçar o que é do próximo, ele não vai se apossar, não vai se apoderar daquilo que é do próximo, e o mundo está do jeito que está, porque os homens estão defendendo leis que tendem a quebrar os mandamentos de Deus. E o amor, então, é jogado por terra. Vamos ver lá em 2 Timóteo 3. Veja lá, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 3. Nós lemos assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias, que é o tempo de hoje, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, ou seja, parecendo que são pessoas corretas, pessoas verdadeiras, no entanto, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Não deve haver comunhão, deve haver uma separação daqueles que fazem parte do exército de Deus, desses que são apenas uma imagem, desses que são uma casca de pessoas separadas de Deus, mas que parecem que são pessoas justas, parecem que são cordeiros, no entanto, não passam de aparência. Desses, se afastem. Aqui é o conselho inspirado por Deus que Paulo nos deu. O fato é que, o que nós temos aqui? Inimigos do bem, essa declaração das pessoas do tempo do fim, que quebram os mandamentos de Deus. E nós temos que entender que, conforme nós temos falado aí em outros encontros, neste conflito entre o bem e o mal, essa separação que está se destacando mais e mais, às vezes nós recebemos as pessoas que estão a falar essas coisas, a passar para o mundo essas verdades bíblicas, elas são acusadas
de terem, de terem preconceito, de serem pessoas assim que estão pregando separação, está fazendo uma acepção de pessoas, né? Então, existem muitas acusações quando se fala do exército de Deus em relação àqueles que não estão se identificando com o exército de Deus. Mas a própria Bíblia, já temos falado sobre isso, eles falam que é a pregação do ódio, né? O discurso do ódio, mas a própria Bíblia nos fala que existe a separação. Uma coisa é sermos semelhantes, os nossos semelhantes. Eu, você, as pessoas, nós somos semelhantes. Agora, filhos de Deus, né, são outra coisa. Vamos ver, por exemplo, entre outros textos que já citamos, veja aqui, ó, São Mateus, capítulo 12, 46. Mateus 12, 46. Já falamos sobre isso, e não é discurso de ódio, né? Mas é a Bíblia que nos passa esse diferencial, essa separação, conforme o próprio Jesus falou, né? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o irmão da irmã, o pai do filho, a mãe da filha e assim por diante. Então o próprio Jesus falou da separação. Mas veja aqui, entre outros textos já citados, aqui em Mateus capítulo 12, versículo 46 ao 50, nós lemos: Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fazer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então veja, às vezes nós queremos dizer, todos nós do planeta somos irmãos, né? Mas a Bíblia está nos revelando, descortinando o invisível e mostrando que não é assim. Somos todos, de fato, criaturas de Deus. Somos de todos neste mundo, de fato, semelhantes. E temos que fazer o bem ao nosso semelhante, temos que socorrer na necessidade, temos que socorrer o nosso semelhante, ajudar o nosso semelhante, orar por ele, não desfazer, não maltratar, querer o melhor do nosso semelhante. Embora seja isto um fato, mas a Bíblia faz uma separação dizendo semelhantes é uma coisa e irmãos, fazendo parte da família de Deus, filhos de Deus, é outra coisa. E Jesus então descreveu isso aqui, mas em Lucas também, 8:19, nós temos essa mesma ocorrência nessas palavras. Lucas 8:19, até o verso 21. Nós lemos assim: Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhe respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Vejam, então, tanto lá em Mateus como aqui, que ampliou até um pouco mais, dizendo que não só os que ouvem, mas que praticam, né? Lá em Mateus faz a vontade do Pai, mas aqui nós temos um referencial claríssimo, que não são todos que são parentes como irmãos, como filhos de Deus. E Jesus colocou aqui nessas palavras que não era todos que faziam parte de irmãos com ele, né? Participando da Irmandade. Lá em Mateus ele apontou para os discípulos e disse: são esses que são meus irmãos. E aqui Jesus especificou que são os que praticam a vontade de Deus, além de ouvir a sua palavra. Bem, você conhece a história lá do problema do ser humano que nós já tratamos aqui? São Mateus capítulo 15, versículo 2, versículo 3, versículo 8. Numa oportunidade, leia aí, mas nós já tratamos isso em encontro anterior. Os homens não seguem a palavra de Deus, não amam a palavra de Deus, não guardam seus mandamentos. Os homens que não fazem parte da família de Deus, que são apenas os semelhantes, mas não são irmãos e não podem ser considerados porque não fazem parte e muito menos vivem a palavra de Deus,
não ouvem, não vivem a palavra de Deus, então esses vivem sim uma certa religiosidade. Pode até estar vivendo uma certa religiosidade. No entanto, se não se identificam com o coração de Deus, conforme os fariseus ali, nós citamos no primeiro texto lido hoje, então, que se não conhece a justiça e o amor de Deus, então é tradição humana. E a tradição humana sempre foi um enorme obstáculo ali na obra de Cristo. E o texto que eu citei, São Mateus capítulo 15, verso 2, verso 3, verso 8, Jesus diz que eles transgrediam os mandamentos de Deus por causa da tradição que eles acariciavam. Colossenses capítulo 2, verso 8 também, ali você vai encontrar a mesma descrição, mas só que o apóstolo Paulo é que dá a referência ali em Colossenses, capítulo 2, verso 8, para que nós não venhamos a nos entregar ou seguir as tradições dos homens, porque o raciocínio do homem se dispõe contra o raciocínio de Deus. Então, ele sempre vem para interferir e para atrapalhar a obra de Deus. Nós já havíamos citado aí nos encontros primários que fizemos desta nossa série sobre a tradição dos judeus que atrapalhavam a obra de Cristo. Então, eles tinham a Mishnah, que era o Talmud, conhecido como a Mishnah, e a Gemara. A Gemara é a explicação da Mishnah. A Mishnah era o Talmud e a Gemara também era o Talmud, que era a tradição, milhares e milhares de dizeres, de palavras, de pensamentos, de filosofias dos rabis, e a Gemara explicava essas mensagens, essas filosofias que estavam na Mishnah. Então a Mishnah eram as filosofias e a Gemara é a explicação da Mishnah. Nós tínhamos explicado aí nos encontros anteriores. Então, desde o cativeiro babilônico, rabinos judeus haviam criado tradições em cima da lei de Deus e acrescentaram tantas tradições que ajuntou isso às milhares de tradições. Então, tornaram a lei de Deus, que era leve, suave, agradável, em um fardo pesado. E Jesus tinha dificuldade de lidar com aquelas tradições, daquelas mentes tacanhas, enraizadas naquelas tradições, ao invés de estarem enraizadas na palavra de Deus. Então, as tradições que vieram lá do cativeiro babilônico, dita oralmente pelos rabinos, era o Bovel. E a que era dito lá em Jerusalém era o Jerusalmi. Então, aqui, tanto o Bovel como o Jerusalmi, da Mishnah e a Gemara, era o Talmud, que são livros muito extensos, com muito volume de tradições que eles colocaram como regras para se observar lá em Jerusalém. É ensinado, então, o Talmud na Universidade de Israel. Os israelitas, ainda nos dias de hoje, têm que valorizar as tradições dos rabinos acima da palavra de Deus. E você conhece uma igreja aí que é dominante do mundo, uma igreja cristã, nominalmente cristã, temos falado muito sobre ela, a Igreja Católica Apostólica Romana, que segue o mesmíssimo exemplo daqueles líderes de Israel que não queriam aceitar a palavra de Deus. Tinham as suas tradições acima da palavra de Deus, assim o é a Igreja Católica, ensinando os seus ensinos, as suas tradições acima da palavra de Deus. Nós temos falado isso aí, e o problema do ser humano é justamente isso. Paulo foi chamado por Deus, e olha só, vamos ver lá em Gálatas, capítulo 1, verso 17. Deus, quando chamou, o separou para que ele não ficasse segundo as tradições que ele havia aprendido. Nós lemos assim, Gálatas 1, do verso 10 ao 17. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Então ele foi chamado por Deus e não é para agradar os homens, para se envolver com os homens, mas para pregar o puro evangelho de Deus. Então ele diz, fui chamado para agradar aos homens ou a Deus? Agora continua o verso 10. Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então nós temos que escolher, ou agradamos seguindo as tradições dos homens, as filosofias vãs
vãs dos homens ou seguimos a verdade da palavra de Deus? E é isso que Paulo está colocando. Verso 11, Gálatas 1:11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então Paulo está deixando bem claro que o que ele pregava era algo totalmente destituído daquelas tradições correntes nos seus dias. Conforme eu disse, até nos dias de hoje, os judeus mantêm, né? E agora ele explica mais, no verso 13. Porque ouviste qual foi o meu proceder, outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então, dado as tradições que ele havia aprendido dos homens, a sua maneira de pensar, aquilo que ele acariciou por parte dos homens como sendo certo e sempre acreditou, ele chegou a perseguir o que estava certo, que era a igreja de Deus, e devastava esta igreja. O verso 14 continua. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, ele era agarrado às suas tradições. E aí está o obstáculo de todo ser humano. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Então ele não consultou homens para saber o que ele deveria fazer. Ele consultou a Deus, como eu posso consultar a Deus, que é a palavra dele, a Bíblia. Você também aí pode fazer o mesmo. Assim fez Paulo. Não ficou seguindo o que os homens diziam, mas ele buscou a verdade pela palavra de Deus. Como que ele fez isso? Verso 16. Revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Então, nem sequer aos apóstolos, Pedro, Tiago, João, que estavam ali em Jerusalém, Paulo nem a eles consultou, porque Paulo, ele resolveu tomar uma atitude. Olha o que ele fez. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. O que ele fez? Ao invés de consultar homens, sendo que Jesus o chamou e ele caiu do cavalo, aquela história que você conhece, indo a caminho de Damasco, então Jesus se manifestou para ele e o chamou para que ele fosse apóstolo dos gentios. Ele resolveu consultar a palavra de Deus e lá no deserto da Arábia, sozinho, entre ele e Deus, estudando a palavra de Deus, Deus o iluminou. E ele não recebeu, então, as tradições dos homens, o que o homem pensa a respeito da palavra de Deus, para que ele seguisse. É por isso que ele pregava o evangelho puro. Mas veja, a tradição nossa pode nos levar até a perseguirmos, no nosso zelo, a tradição humana, aquilo que o homem pensa, pode nos levar a perseguirmos aqueles que estão certos, aqueles que fazem parte do povo de Deus, que estão de acordo com o coração de Deus. E Paulo foi um desses. Veja lá em São Mateus, capítulo 16, versículo 1. São João, na verdade, 16, versículo 1 a 3. Ali fala isso, né? São João, capítulo 16, 1 a 3. Jesus falou que haveria um momento que nós lemos assim, São João 16, 1 a 3. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhece o Pai e nem a mim. Então veja, com a intenção de tributar culto a Deus, com base em uma fé equivocada, então um zelo religioso, um certo zelo religioso, haverá perseguição. Jesus falou isso para o futuro. No histórico da igreja aconteceu isso. A Igreja Católica
através das suas tradições, perseguiu, torturou, martirizou muitos fiéis da palavra de Deus no curso da história, e hoje nós estamos para encerrar a história do mundo com essa mesma situação. Veja em São Mateus capítulo 10, ainda, Mateus capítulo 10, Jesus falou mais a respeito do que aconteceria. Nós lemos assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Aqui Jesus falou que os seus fiéis seriam odiados por todos. Então veja, um grupo pequeno, que eram os fiéis, que seria odiado por todos, um grupo enorme. Então sempre a maioria está do lado errado. E esses que estão do lado errado, que seguem os pensamentos dos homens, as tradições dos homens, o assim penso eu, o homem batendo no peito, empinando o seu nariz e decidindo o seu destino, então são esses que se tornariam inimigos da minoria humilde, pequenina, o número diminuto, que iria estar subordinado à palavra de Deus. Então sereis odiados de todos por causa do meu nome. E aqui ele pede perseverança. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Ainda em Mateus 10, 27 e 28, Jesus disse: o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados, ou seja, que todos saibam. Então, agora ele acrescenta o verso 28. Não temais os que matam o corpo e nem podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quanto a isso, nós já explicamos, né? O que destaca aqui não é alma e corpo, é uma maneira de dizer que o ser, no sentido lato da palavra, no sentido completo, o íntimo, a alma, o íntimo e o corpo. Então, o lado físico, o lado espiritual, o lado mental, o lado de raciocínio, você vai perecer. Então, você não deve temer aqueles que podem fazer com que teu corpo morra, mas deve temer aquele que pode fazer perecer tanto o corpo como a alma. Em outras palavras, essa aparente dicotomia, essa discrepância de corpo, essa separação de corpo e alma, é uma maneira de Deus dizer: olha, se você tem o seu nome comigo, se você tem a sua alma, a sua vida nas minhas mãos, como está lá em São João 11, verso 25, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, a sua alma, que é a sua vida, a sua personalidade, o seu ser, está ali com Deus preservado para a ressurreição, para a vida eterna. Então, a esse nós devemos temer, porque ele pode fazer perecer tanto a alma como o corpo. A pessoa deixa de viver no sentido geral, né? Então, o que perece? É só o corpo? Não. Aqui deixa claro que perece a alma, e nós temos já explicado isso em outros encontros. Mas o que é relevante para nós aqui do assunto é que nós temos que não temer os homens que vão nos perseguir, vão querer nos martirizar, querer acabar com a nossa vida, porque nós, aqueles que querem ser fiéis à palavra de Deus, vão ser diferentes desses que estão de acordo com a tradição, de acordo com os conceitos do mundo. Então, esses, na verdade, chegará um momento que vão se irritar tanto, vão se irar tanto contra esse povo seleto, aqueles que são fiéis, que eles vão fazer ameaças de morte e vão aplicar uma sentença de morte. E se você tem dúvida quanto a isso, é o que Deus está a nos dizer lá em Apocalipse capítulo 13. Então, essa sentença de morte está ao nosso futuro. Mas a esses que vão impor contra nós e vão lançar essa sentença de morte contra nós, aqueles que forem fiéis, evidentemente, né? Então, nós não devemos ter medo desses. Devemos ter medo de Deus, porque ai daqueles que caem na mão de Deus. Então é isso que Deus está dizendo aqui. 1 Pedro, vamos ver lá em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 19. Nós lemos assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos,
como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Ou seja, que a tua alma, que o teu ser, a tua vida esteja garantida nas mãos de Deus. Mas quando ele falou que é chegado o juízo pela casa de Deus, e depois acrescentou, se começa pela casa de Deus o juízo, quanto mais quando chegar o juízo aos ímpios, o que está querendo dizer? Hoje, quem está na pior, quem está a padecer, são aqueles que estão escolhendo o caminho de Deus, aqueles que estão optando pelo exército de Deus. Como os 144 mil, agora, mais do que nunca, já está procurando se distanciar do mundo, se diferenciar do mundo através da sua vida santa, de acordo com o exemplo dado por Cristo. Então, esses são rejeitados, esses são desprezados. E esse diferencial vai ficando cada vez mais marcante, mais acentuado, e eles vão cada vez mais, o mundo, desprezando esses, e os juízos, a princípio, é com esses que fazem parte do povo de Deus. Assim como outrora o povo de Deus foi rejeitado pelo mundo, mais do que nunca agora nos últimos dias. Mas esse sofrimento é debaixo dessa situação. O mundo infligindo, né, juízos contra o povo de Deus. No entanto, o que vai acontecer com esses, né, quando caírem na mão de Deus? Quando as suas almas, quando o seu ser tiver que prestar justificativa para com Deus. Enfim, nós temos aqui esta situação que, na verdade, você pode encontrar. Abra lá em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo 17 e 18. Veja o caso de Elias. Quando ele foi na presença de Acabe, o profeta Elias, e Acabe viu Elias, e o verso 17 diz assim: vendo-o, disse-lhe, então o rei Acabe disse para Elias: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Ou seja, deixou de guardar os mandamentos de Deus, o sábado de Deus, e seguiu os mandamentos de Baalins, né? Os mandamentos do mundo que manda guardar o domingo, porque Baalins significa os deuses de Baal ali, né? Que era o deus solar, e ele deixou de guardar o Deus criador do sábado para adorar o sol, e assim tem essa situação. 1 Reis, Romanos capítulo 1. Vamos ver aqui esta declaração de Romanos capítulo 1. O versículo 18 diz assim:
A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então veja, nós temos aqui Deus se irando contra aqueles que trocam a palavra de Deus por aquilo que é do homem, por aquilo que é injusto, aquilo que o homem impõe no lugar da palavra de Deus. É tido como injustiça. E a ira de Deus é sobre esses. Então, ai daqueles sobre o qual a ira de Deus é imposta sobre essas pessoas. Mas para terminar, vamos ver o que está lá em Salmos capítulo 83. Salmos 83, nós lemos assim, do verso 1 ao verso 8. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Agora, olha o que acontece que, na verdade, você lê lá em Eclesiastes capítulo 1, verso 9, e também Eclesiastes capítulo 3, verso 15, que o que aconteceu no passado é o que vai acontecer. A história se repete. Então, aqui nós temos, lá no passado, os povos se unindo contra o povo de Deus. Né? E agora, no futuro, vai acontecer a mesma coisa. E diz assim, o verso 2, Salmos 83, verso 2. Os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Então, eles estão em uniformidade, eles estão em comum acordo nesse sentido, de se colocar contra o povo de Deus. Olha o verso 3. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Lembra ali que nós lemos lá em Reis, Acabe falando para Elias, é tu o que perturba Israel? E Elias devolveu, não, é você que está perturbando, quebrando os mandamentos de Deus e seguindo os caminhos de Baalins. E aqui no tempo do fim vai acontecer a mesma coisa. Eles vão enxergar para o povo de Deus como sendo eles perturbadores da paz e da ordem, da regra, da tradição do mundo, do costume do mundo, e esse povo de Deus indo na contramão do mundo irá despertar o ódio do mundo. E aqui eles vão conspirar, e aqui diz assim o verso 3, tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Aqui nós temos então agora para o tempo do fim, uma referência daqueles que serão selados, quando o mundo todo se unir para procurar colocar fim neste povo, para perseguir, para oprimir e finalmente exterminar o povo fiel de Deus na terra. Porque lá em Apocalipse 7, 1 a 3, fala que o povo de Deus será selado. Então é tido como um povo selado, um povo protegido. Antes que as pragas caiam sobre o mundo, né? Conforme está em Apocalipse capítulo 16, então o capítulo 7, 1 a 3 fala que o povo de Deus dos 4 pontos da terra, norte, sul, leste e oeste, será um povo selado. Em outras palavras, o povo receberá proteção da parte de Deus. É isso que significa o selamento. E o verso 4 continua. E dizem, vinde, risquemo-los de entre as nações. Veja, eles vão se unir para procurar realmente exterminar o povo de Deus, como no passado era a intenção deles, e a fim de que não haja mais memória do nome de Israel. Agora é o Israel espiritual. Mas o verso 5 continua. Salmos 83, verso 5. Pois tramam concordemente. Então, esse concordemente, ou seja, eles tramam de forma uníssona. Eles tramam de forma unânime. A mesma ideia. Então você encontra agora para o tempo do fim, leia lá em Apocalipse capítulo 17, 12 a 14, que fala que o mundo todo vai se unir para a peleja do Armagedon, que é contra o povo de Deus no tempo do fim, que na verdade é contra Deus, porque pelejar contra o povo de Deus é pelejar contra Deus. Então, o mundo todo agora, de acordo com Apocalipse 17, 12 a 14, agora no tempo do fim, há de se unir para essa batalha final, para procurar exterminar o povo de Deus. Nesse sentido, o mundo vai estar em harmonia, vai estar uniformemente em acordo. Então, o verso 5 diz assim, pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. O verso 6.
as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia com os habitantes de Tiro, e também a Síria se alia com eles, e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Então veja, todos os povos se unindo, todas as nações falando a mesma linguagem, e uma oposição ao que Deus fez na Torre de Babel. Então Deus confundiu a língua para que eles não se unissem em rebelião contra Deus no tempo de Nimrod, e de repente Satanás foi trabalhando para que os povos exterminassem Israel lá naquele tempo do salmista, para que exterminasse o povo de Israel, mas tem uma mensagem idêntica para o tempo do fim. Uma mensagem de Deus que é uma revelação dos povos se unindo para procurar exterminar os fiéis de Deus no tempo do fim. Então, o que os homens pensam, as suas tradições, os seus conceitos estão sendo violados por esses fiéis que se firmam na palavra de Deus, e é por isso que esses vão ser perseguidos a fim de serem exterminados pela maioria. Vamos abrir o capítulo 7 do Apocalipse, que fala dos 144 mil. A partir do verso 9, porque aqui nós temos visto que a Bíblia está falando, está nos alertando, está nos advertindo de uma crise, uma tribulação especial para o tempo do fim. E temos então falado sobre os 144 mil desde o último encontro, e agora vamos enfatizar dessa tribulação aqui. Apocalipse capítulo 7, do verso 9 ao verso 17. Vamos lendo para analisar o que diz aqui. O verso 9. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Bem, em primeiro lugar, nós temos que entender aqui. Nós havíamos dito no último encontro que o que está aqui no capítulo 7 diz respeito aos 144 mil aqui na terra. Mas isso eu falei para evidenciar a leitura desses nomes do momento em que eles seriam selados. Porque se você for ler aqui em Apocalipse 7, do verso 1 ao 3, aqui na terra eles ainda estariam em processo de selamento. Por isso os anjos aqui, desses 3 versos do capítulo 7, os 3 versos iniciais, eles estão sendo ordenados pelo Espírito Santo para que ainda segurem um pouco os ventos de contendas, de intrigas humanas a nível global, para que evitem que haja conflito a nível mundial, até que o povo de Deus seja selado. Então aqui se trata, evidentemente, de uma coisa que acontece na Terra. E aqui cita, então, logo em seguida, os 144 mil. Então, aqui na Terra, o conflito global é interditado, é impedido que aconteça para que haja o selamento desse grupo em especial, os 144 mil. A partir, então, do verso 9, já fala uma outra coisa, embora esteja aqui no capítulo 7. Já fala dos 144 mil tendo sido vitorioso, depois que nós consideramos as virtudes dele, dado aos nomes, isso vimos no encontro passado, né? Todos esses nomes das 12 tribos de Israel, Judá, Ruben, Gad, Aser, Naphtali e assim por diante. Então, essa sequência de nome, desses nomes, das 12 tribos, nós vemos uma frase que mostra o Israel vitorioso. Aqueles que lutam com Deus e com o homem e prevalecem. Então, dado a citação desses vitoriosos, é que entra aqui, a partir do verso 9 de Apocalipse 7,
já eles vitoriosos no céu. Então, o capítulo 7 fala dos 144 mil na terra e também faz uma referência deles no céu. Por isso eles estão diante do trono do Cordeiro. Mas vamos ler aqui o verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? O verso 14. Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São esses os que vêm da grande tribulação. Agora presta atenção. São esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A qualificação desse grupo é que eles lavaram as suas vestiduras. Vestidura é um sinônimo da justiça. Então, o homem tem a sua própria justiça, as suas vestes, que Adão, quando caiu em pecado, ele ficou nu, e para cobrir a sua nudez, Adão e Eva lá no jardim, eles tomaram a providência de colocar folhas para cobrir ali, folhas de figueira, como se diz aí em algumas versões bíblicas, para cobrir a nudez deles. Então, além do ridículo, né, da imagem deles, quando Deus os encontrou ali no Jardim do Éden, além daquela cena ridícula, eles nu com folha de figueira como veste, nós temos a mensagem de que a providência que o homem usa para si, a sua justiça, para cobrir a sua vergonha, é muito efêmera, é muito frágil. Quanto tempo dura uma folha como vestimenta? A folha é muito fácil de perecer, é muito fácil de se deteriorar. Então, lá no Jardim do Éden, Deus tomou providência de cobrir a nudez do homem, digo, Adão e Eva, depois do pecado, com a pele do Cordeiro. Então, significa a justiça de Cristo cobrindo a justiça do homem. Então, aqui nós temos esta descrição desse grupo que João não soube descrever. Esse ser vivente aqui, que você lê aqui no verso 13, vou ler de novo. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes, então apontou estes, um grupo em especial, um grupo específico, que ele apontou o dedo e disse: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? O verso 14 revela que João não soube responder. Por que João não soube responder sobre esse grupo específico que o ancião estava apontando ali, lá no céu, para João? Ele estava apontando para um grupo, lá no céu. E para esse grupo, o ancião perguntou: Estes, você sabe quem são? De onde eles vieram? E João não soube descrever. E por que não soube descrever? Ele não soube descrever porque lá no capítulo 7, verso 4, sobre os 144 mil, ele apenas havia ouvido falar do número. Então, Apocalipse 7, verso 4, nós lemos assim: Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel, ou seja, dos 4 pontos da terra. Apocalipse 7, verso 3, verso 2 e verso 3. Então veja, esses 144 mil que são o Israel espiritual, que foram selados, é o número que ele apenas ouviu. Ele não havia visualizado, ele não havia visto, ele apenas ouviu falar. Foi citado o número. Agora, a partir do verso 9, Apocalipse 7, verso 9, lemos assim: Depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar. Agora, a partir desta cena lá no céu, agora lá no céu, João, ele viu uma multidão muito grande que estava a salvos lá no céu. Lá em Apocalipse 14, falando dos 144 mil, e eles estarão no mar de vidro, uma descrição que é algo que foge à nossa mente, à nossa capacidade de realmente entender o que Deus está querendo dizer ali, como um mar de cristal. Deve ser algo que realmente vai fascinar a nossa visão quando estivermos lá. Os salvos que estarão lá vão visualizar como um mar de vidro aonde os salvos estarão. Um lugar magnífico, está lá em Apocalipse 14. Ali estará os 144 mil.
Mas aqui, falando daqueles que estarão lá no céu, e lá no capítulo 14 fala, estarão no mar de vidro, estarão na presença de Deus, diante do trono. Aqui, então, ele vê uma multidão que já não pode enumerar. Uma multidão que excede aos números que ele havia ouvido. Ele ouviu do número de 144 mil, não havia visualizado, mas agora, a partir do verso 9 de Apocalipse 7, ele vê todos os salvos. Então aqui, nessa visão aqui, a partir do verso 9, ele visualiza todos os que estarão diante do trono de Deus, todos os salvos. Mas quando o ancião aqui faz essa pergunta no verso 13, ele está especificando um grupo em relação aos demais. E por que ele não soube responder no verso 14? Ele não soube responder justamente porque ele antes não tinha visto os 144 mil. Ele apenas havia ouvido falar do número deles. E agora ele estava visualizando. E este grupo em especial, em meio àquela multidão que estava ali, se fosse a multidão, a pergunta da referência aqui do ancião para João, se referisse àquela multidão inumerável, certamente João saberia responder. Ele poderia responder, bem, essa multidão são salvos que ressuscitaram e agora estão na presença de Deus. Mas ele não soube responder. Ele não soube responder aqui em Apocalipse 7, verso 14, porque agora ele estava vendo um grupo seleto em meio à multidão que havia sido ressuscitado. Então, esse grupo seleto, pela primeira vez agora, ele estava vendo aqui no versículo, a partir do verso 9, mas é identificado no verso 14 e diz aqui então o verso 15, verso 14, eles vêm da grande tribulação. Então, que tribulação é essa? Daniel 12, verso 1. Haverá uma tribulação no tempo do fim como nunca houve antes. Os 144 mil irão passar por essa tribulação final. E diz aqui então, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Aceitaram a graça de Cristo, aceitaram o plano de Deus para a sua vida. É por isso que eles foram vitoriosos. E ao verso 15, razão porque se acha diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu santuário. Veja, lá no santuário, na presença imediata de Deus, constantemente com Deus, de dia e de noite, em todo momento, é o que você encontra lá em Apocalipse 14. Ali é descrito que eles, os 144 mil, acompanharão o Cordeiro para onde quer que ele for. Então, aqui já está sendo descrito desta maneira, essa presença contínua deles. Então, eles servem o Cordeiro, estão com Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aonde Cristo for, aonde Deus estiver, os 144 mil estarão ali. Em outras palavras, essas palavras aqui que estão especificadas aqui em relação aos que foram ressuscitados, diz respeito apenas aos 144 mil. E o verso 9, o verso 16 diz assim, o final do verso 15 diz, razão que se acham diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O verso 16, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Então, os distúrbios da natureza, eles terão que enfrentar. Eles terão que passar por isso. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, e os guiará para as fontes de água viva, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Deus faz questão, aqui no capítulo 7, no capítulo 14, de todo o Apocalipse, de enfatizar, em especial, esse grupo que não passará pela morte. Porque eles vão experimentar todos os dissabores, todos os intempéries deste mundo, as violências, as ameaças, os seres humanos enraizados nas suas tradições, no seu achismo, nas suas filosofias, em suas especulações. Então, pessoas do mundo todo irão cair como avalanche sobre esse povo, e eles serão os mais perseguidos, serão os mais desprezados. Por isso que foi dito ali, né, que nós não devemos
ficar alarmados com as perseguições, com as injúrias, porque isto é o que reserva ao povo de Deus, porque esses são seguidores de Cristo. Se Cristo padeceu assim, os seus seguidores também padecerão. Enfim, nós temos aqui o porquê eles cantarão, conforme Apocalipse 14, verso 3, ali fala que os 144 mil terão um cântico especial que ninguém poderá cantar. Nós vimos isso no encontro anterior. Por quê? Trata-se de uma experiência singular. Eles vão passar pela tribulação final. O tempo de angústia como nunca houve antes. O mundo todo estará contra os 144 mil. Eles sofrerão os intempéries da natureza. E esse negócio que as igrejas aí fora estão a pregar, de que haverá um arrebatamento secreto e Deus vai poupar os fiéis das tribulações, e esses daí não vão sofrer o que o resto do mundo que ficar aqui, que permanecer aqui depois do arrebatamento secreto. Então, esses que vão ficar vão sofrer. Então, isso na verdade não tem apoio nenhum na palavra de Deus. O próximo encontro nós vamos tratar sobre o assunto da doutrina do arrebatamento secreto. Vamos explicar aonde há o erro dessas pregações, assim, desse tipo de mensagem que as igrejas, no seu geral, aí estão a pregar, estão a passar como profecia para os seus membros, aí os líderes estão a passar. Então nós vamos explicar o erro em se crer na doutrina do arrebatamento secreto e vamos analisar alguma coisa relacionado à volta de Jesus, para entendermos como que isso acontecerá e como que está breve para que aconteça realmente a volta de Jesus. Então, que você não perca o próximo encontro, que nós vamos tratar exclusivamente sobre esse assunto, mas que fique claro aqui, que o povo de Deus, por ser um povo diferente, um povo distinto, que segue a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, esse povo será rejeitado pela maioria, que segue os ditames da sua própria consciência, que segue o seu próprio raciocínio, o seu zelo pessoal e deixa de seguir o assim diz o Senhor. Então, esse exército do Satanás, embora muitos deles iludidos ali como sendo, estando no agrado de Deus, esses se tornarão instrumentos ferrenhos nas mãos do arqui-inimigo do bem, para perseguir, para maltratar, para torturar e finalmente para poder eliminar o povo de Deus da terra. Então, que você possa pensar nisso. O que nos reserva o futuro, Deus está a nos revelar através da sua palavra. E precisamos nos preparar de forma correta, buscando nos proteger debaixo das asas do Altíssimo, da sua proteção, e é no sentido de fazer a sua vontade para que possamos ser selados, a fim de que essa proteção seja uma realidade em nossas vidas. Por ora, eu termino aqui o nosso assunto de hoje. Eu peço que você pense nisso e fique conosco até o próximo encontro, onde daremos sequência a esse assunto sobre o povo de Deus versus o exército de Satanás neste mundo. Que Deus possa te abençoar e até o próximo encontro.